Estamos ao vivo. Resolvendo só o problemazinho da luz aqui, que está piscando. E agora sim. Estamos ao vivo hoje, dia 7 de setembro, feriado aqui no Brasil. E vamos nos encontrar com a professora Kia Caldwell, que está nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte, e vamos falar sobre um importante assunto, que é a liderança das mulheres negras no Brasil e nos Estados Unidos. É muito notório que as mulheres negras vêm fazendo um papel fundamental nessa caminhada que nós já estamos avançando e a reparação da escravidão é um tema que está entrando no cenário brasileiro e nos Estados Unidos também. Portanto, entre as mulheres negras no Brasil e Estados Unidos e também... Aqui está a professora Kia Caldwell. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você? Deixa eu acertar o meu microfone aqui. E aí, tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. E aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Hoje é feriado aqui. Aqui também, é 7 de setembro. É, Para quem não sabe, você está onde? Fale para o pessoal aí poder ouvir. estou no estado de Carolina do Norte e nosso estado fica no sul dos Estados Unidos e estou na cidade de Durham, perto do capital, Raleigh. E você é brasileira ou é americana? Para quem não sabe também. Sou americana, eu nasci nos Estados Unidos, mas eu fiz pesquisa no Brasil desde 94, então faz 26 anos, e sou antropóloga. Eu fiz meu doutorado em antropologia. E fala português maravilhosamente bem, né? Olha que bom. Só que não fala muito rápido, sabe? Porque não tenho muita oportunidade de falar aqui, de falar português. Então, é que nem o meu inglês. O meu inglês está nessa mesma situação. Como eu não uso muito, a gente vai acabando esquecendo um pouquinho. Mas que bom. Isso. Olha, muito obrigado por aceitar conversar com a gente, professora Kia Caldwell, sobre esse importante tema, que é a liderança das mulheres negras no Brasil e nos Estados Unidos, e fazer uma conexão, como é que isso transborda para a reparação da escravidão. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu queria que você começasse a abordar essa questão da forma como você preferir. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui agora. Hoje é meu primeiro live, então é uma honra. E quero agradecer a Sandra Coleman também para fazer essa ligação entre nós. E eu acho que nós estamos vendo um período político muito importante nos dois países, enquanto a participação política das mulheres negras no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Mas estes passos vêm de longe, como vocês dizem, no Brasil, e aqui nos Estados Unidos podemos pensar na Shirley Chisholm. A Shirley Chisholm, ela foi candidata, mas não foi candidata oficial do Partido Democrata nos anos 70.
Em 72, ela concorreu para ser a presidenta dos Estados Unidos como mulher negra, como representante no Congresso. Então, quando nós estamos vendo, por exemplo, a Kamala Harris, e ela como candidata de vice-presidenta, vice-presidente, eu acho, há uma história muito longa das mulheres negras tentar de entrar na política e muitas barreiras também, enquanto isso. Eu estava vendo no Fórum Marielles do Salvador, que fizeram um live no Facebook em agosto, eu acho, e eu estava vendo que tem a Olivia Santana como candidata a prefeita, e 5 mulheres negras como pré-candidatas. Vilma Reis também. Vilma Reis também como feminista negra, e 5 mulheres negras como pré-candidatas a vereadora. Então, eu acho que em inglês dizemos groundswell, mas estamos vendo um crescimento muito importante enquanto as mulheres negras na política, e também ativistas, mulheres militantes, cada vez mais entrando na política. E para mim, como uma pessoa, uma estudiosa do feminismo negro, da militância das mulheres negras, eu acho super importante pensar em como as mulheres negras, ativistas, militantes, feministas, estão entrando neste espaço político, onde a hegemonia tem sido como os homens brancos, o espaço de poder, right? E a disputa do poder. Eu acho é um momento super importante. Em 2018, eu escrevi um artigo pequeno sobre as eleições nos Estados Unidos e no Brasil, porque naquele ano, mais que 1.000 mulheres negras concorreram para eleição, para cargos políticos no Brasil. E foi um ano histórico enquanto a participação política das mulheres negras no Brasil e também nos Estados Unidos. Então, eu acho que também temos que pensar enquanto a situação política nos dois países, o autoritarismo, a questão de democracia e como as mulheres negras estão desafiando, estão lutando para preservar a democracia, para ampliar a democracia e a cidadania nesse momento político também. Aqui no Rio nós vamos ter a candidatura da veteraníssima, né, Benedita da Silva, a prefeita, e a estreante Renata Souza. Também são 2 mulheres negras que também estão indo aí para os cargos majoritários da Prefeitura do Rio. Então, nesse quadro aí. E como nesse contexto, professora Kia, como é que a senhora está vendo a candidatura da Kamala Harris, né? E eu quero lembrar que o Partido Democratas vem já há algum tempo fazendo essa pauta da reparação da escravidão. Eles fizeram uma lei na Califórnia, na semana passada começaram a discutir, teve uma audiência importante lá com vários atores, e eles vêm batendo nesse tema da reparação da escravidão. Eu acho que se conecta muito com essa liderança das mulheres negras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como é que a senhora pensa? Bom, é interessante porque seria deputada federal no Congresso, a Sheila Jackson Lee, do Texas, ela
ela fez uma proposta para uma comissão para estudar as reparações para a escravidão no Congresso dos Estados Unidos. Então, aqui temos o protagonismo de uma mulher negra enquanto essa comissão, mas pensando de uma forma mais ampla, havia muita militância enquanto as reparações nos Estados Unidos há décadas, como no Brasil também, mas há décadas. Então, eu acho que agora as reparações estão recebendo mais legitimação. Legitimação é a palavra? Sim. Sim, legitimação dentro da esfera política. Porque, inclusive, o Bernie Sanders, quando ele foi candidata 4 anos atrás, ele era oposto às reparações. Então, mesmo esta candidata da esquerda, ele não teve um compromisso com a luta para as reparações. Então, eu acho que agora a questão das reparações está entrando cada vez mais no meio, no centro, talvez, do Partido Democrata. Enquanto a opinião pública não é uma surpresa, mas para os republicanos, a maioria dos republicanos brancos não concordam com as reparações. Eu acho que tem essa linha de divisão, talvez, entre por raça também, enquanto pessoas brancas, na maioria, não concordam com as reparações, mas as pessoas negras concordam e apoiam as reparações. Então, eu acho que é super interessante. De novo, este momento político, por causa das protestas também, nós estamos no verão, então essas protestas desde o final de maio, com a morte, o homicídio de George Floyd. E, por exemplo, na cidade de Portland, havia mais que 100 dias de protestas. E Portland é uma cidade com uma maioria branca, de pessoas brancas. Então, é interessante ver esse momento e eu acho que agora as reparações não são vistas como uma ideia tão radical. Inclusive, o pesquisador, o professor Sandy Darity, da Duke University, ele escreveu um livro este ano, From Here to Equality, sobre as reparações, e ele e sua co-autora, Kirsten Mullen, dizem que alguns anos atrás a ideia das reparações foi visto como uma ideia muito radical, mas agora, com o passado do tempo, não é visto tão radicalmente como uma ideia tão talvez absurda, né? Então, agora eu acho como as protestas estão empurrando o meio político também, e as democratas, inclusive, para ser mais à esquerda, enquanto as políticas que são propostas. Eu acho que a questão é mais de que forma tomará as reparações. Como dinheiro direto para pessoas negras ou na forma de programas enquanto educação, serviços sociais, saúde. Que são muitas das questões que já fazem parte do dia a dia da demanda das populações negras, né? Eu estive aí em 2001
e 2011 pelo IVLP, em português é o IVLP, International Visitor Leadership Program, de um programa do Departamento do Estado. E o meu tema era discriminação racial e meio ambiente, environment. E numa das cidades que foi seguindo o Reparational, o movimento Reparational, foi Tulsa, Oklahoma, onde Sim. tem lá o Black Wall Street, né? E a Pedra de Tulsa, que é um riot, uma insurreição que ficou encoberta há 90 anos. Né? Aqui as coisas também estão caminhando, tanto que hoje é segunda-feira, na quarta-feira, eu vou mandar para a senhora já, pelo WhatsApp, nós aqui do Instituto dos Advogados Brasileiros vamos estar aprovando, tem uma comissão de igualdade racial lá do IAB, que eu presido, e nós fizemos um parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. E vamos aprovar esse parecer, vai a plenário na quarta-feira, está em português, eu vou lhe mandar logo em seguida. E também queria incluir a visita que nós tivemos logo no comecinho, 2 dias antes da pandemia começar, que foi a visita dos estudantes da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade da Pensilvânia, né? E que vieram aqui falar do caso da Namíbia versus Alemanha, numa corte de Nova York, aí, pedindo reparação da escravidão. Foram 15 estudantes da Faculdade de Direito e foi muito bom recebê-los aqui. A gente precisa ampliar esse movimento Brasil, Estados Unidos, Brasil, para discutir esses temas. Sim, eu acho que é a verdade de ter este intercâmbio, este diálogo sobre as experiências de vários países enquanto as reparações, enquanto a política, para aprender de uma outra, inclusive sobre o racismo e o antirracismo, porque eu continuo dizendo momento, mas eu acho que estamos num momento, pelo menos nos Estados Unidos, mas eu acho no Brasil também, um momento de tumulto, de pandemia, de crise e também de transformação, de pensar sobre o futuro de nossas sociedades, sobre a igualdade, de pensar sobre coisas e pensando na militância das mulheres negras, as mulheres negras no Brasil e nos Estados Unidos têm proposta soluções e visões de transformação social há anos, há décadas. Mulheres do movimento das mulheres negras no Brasil, pessoas como Angela Davis aqui nos Estados Unidos, e agora nós estamos falando de defund the police, de tirar, de acabar com os orçamentos da polícia. São mais palavras em português, mas de acabar com os orçamentos policiais. Essa ideia vem das feministas negras, das mulheres de cor, feministas de cor nos Estados Unidos há 20 anos, mais que 20 anos. Então, eu acho que nós podemos aprender muito entre nossos dois países. Eu tenho aprendido muito das militantes das mulheres negras do Brasil. E essa luta é uma luta hemisférica, né? Não é uma luta só dos Estados Unidos ou só do Brasil. É hemisférica e é global, é mundial ao mesmo tempo. É diaspórica, né? É diaspórica. Inclusive, fala com a África, né? Volta a falar com a África.
Nós temos aprendido muito com esses temas e aqui o enfoque, especialmente da reparação da escravidão, é que a luta das ações afirmativas, que começou tanto aqui no Brasil, com a Frente Negra Brasileira, Abdias Nascimento, lá em 1930, 35, quanto aí nos Estados Unidos, com o Movimento de Direitos Civis, eles falam da ação afirmativa. Mas a ação afirmativa, ela é insuficiente, ela é muito importante, mas ela não pode ser a luta pelas demandas dos crimes da escravidão, crime de lesa humanidade, não pode ser só vagas para negros na universidade ou nos empregos públicos. É muito pouca coisa. Uhum. Eu concordo. Então, é por isso que a gente tem avançado, ao mesmo tempo das ações afirmativas e a discussão das cotas, com o caminhar para a reparação da escravidão. Uma outra mulher negra teve o ano passado aqui, a Paulina Chiziane, poetisa africana, ela disse, olha, essa é uma discussão importante, mas vai demorar aí algumas gerações. Bom, eu queria anotar, dá para ver o título do livro? Chega um pouquinho mais perto. Só que está ao contrário. Sim, mas chama From Here to Equality. Eu vou passar... From Here to Equality. Alguém, por favor, escreve aí. From Here to Equality. E como é o nome do autor? William Darity. Eu vou colocar aqui no chat. Eu vejo por aqui. O pessoal colabora muito aí. From Here to Equality, William Darity. E eu falei do livro alguns minutos atrás, mas neste livro eles dizem que as ações afirmativas nunca foram uma forma de reparações nos Estados Unidos, que foram uma política antidiscriminatória e para lidar com as práticas de exclusão e as práticas discriminatórias. Então, são diferentes de reparações. E também aqui nos Estados Unidos, por causa da nossa história de segregação e discriminação legal e racial, nós temos toda este ligado após da escravidão. Não só da escravidão, mas o Jim Crow e todas essas leis que discriminavam contra a população negra. E também, como você colocou, a questão da Tulsa, Oklahoma, e os massacres de pessoas negras. Não só em Tulsa, mas aqui em meu estado, onde eu moro, Wilmington, Carolina do Norte, havia um massacre da comunidade negra, de pessoas negras, em 1896, eu acho. E esses massacres totalmente mudavam as cidades onde ocorriam. E, por exemplo, em Wilmington, o prefeito era negro. Havia muitas empresas negras, muito poder político e econômico na cidade de negros, e tudo isso foi destruído. Então, quando nós pensamos na história da comunidade negra pós-escravidão, nós temos que ter reparações para esta história também, de violência, de discriminação, de segregação. E agora, quando nós pensamos na questão de riqueza, uma família, ou dizia casa, não sei, como domicílio, seria domicílio branco,
tem um meio de riqueza de 100 mil e 170 mil dólares. 170 mil dólares para um domicílio branco. E quanto para um domicílio negro? 17 mil. Enquanto riqueza, né? Então, nós chamamos isso de o racial wealth gap. É dizer que há um buraco, né? Buraco racial enquanto riqueza em este país, que as pessoas brancas no meio têm 10 vezes maior riqueza do que as pessoas negras. E isso não vem só de escravidão, mas de segregação e discriminação também. Em muitos lugares aqui, o Jim Crow ainda permanece. Nós estamos tendo aqui hoje a repercussão de um caso de um menino negro, saxofonista aqui no Rio de Janeiro, que foi identificado pela fotografia. Ele é violoncelista de uma orquestra desde os 6 anos de idade. E pela fotografia disseram, é aquele ali. A polícia foi lá e prendeu. E o que foi muito interessante é que a banda da orquestra, né, a orquestra foi tocar na porta do presídio onde ele estava, preso há 4 ou 5 dias, e em protesto ele está lá desde os 6 anos como violoncelista, e ele acabou libertado ontem. Foi um importante evento aqui, e a OAB, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, teve uma atuação destacada. Eu quero até aproveitar, porque essa é uma coisa que a gente diz, professora, sempre, e as pessoas às vezes não... Esse não é um tema só de negros, é um tema de pretos, pardos, brancos, amarelos, como diz aqui no Brasil, na classificação do IBGE, e asiáticos também, e indígenas. Todos devem lutar com as questões antidiscriminatórias. Né? Sim. É uma pergunta, só uma colocação, um comentário. Eu acho que está indo muito bem. Eu queria focar uma das coisas que mais me entregou e que mais me alegrou, exatamente qual é o frisson aí que eu pelo menos percebi aqui no Brasil com essa candidatura a vice-presidente da Kamala Harris, que foi a entrada dela no cenário político. Foi muito emocionante. Eu vibrei muito com a entrada dela na eleição. Como é que foi aí? Sim, eu acho que é uma entrada histórica para ter uma mulher negra, como nós já sabemos, uma mulher negra como candidata de um partido, como que diz? Um dos maiores partidos, um dos 2 maiores partidos, major, nós dizemos major. E majoritárias, é isso. E Joe Biden, a campanha do Joe Biden levantou, não sei, 48 milhões de dólares nos 48 horas após da nomeação da Kamala Harris. Então, o dinheiro foi pelo céu, né? E no mês de agosto, a campanha recebeu mais que 300 milhões de dólares.
Então, eu acho que a presença da Kamala Harris, a senadora Kamala Harris, está criando uma Frição. uma frição, sobre a Eu fiquei campanha. com frição aqui. Frição, né? E mesmo porque havia dúvidas sobre o Joe Biden também. A candidatura de ele foi meio... meio... Então, não foi muito forte, eu acho. E havia chamadas de mulheres negras para que ele nomeasse uma mulher negra desde maio ou junho. Porque nós aqui nos Estados Unidos tem este problema, eu diria, de as mulheres negras, nós votamos no Partido Democrata em maiores números que qualquer outro grupo. Mas nós não recebemos os benefícios de nossos votos. E nós não temos a representação política que estamos precisando. Então, quando o Joe Biden dizia que ele ia nomear uma mulher, havia muita pressão para que ele nomeasse uma mulher negra. Por causa da fealdade, seria fealdade das mulheres negras ao Partido Democrata também. Uhum. Aqui no Brasil, eu tenho feito já há algum tempo uma campanha, mas que também não tem tido repercussão, evidentemente, mas é uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo. Fiz, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, uma das minhas defesas lá, nas ações de ação afirmativa, que é uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. Uma mulher negra como ministra do Supremo Tribunal Federal. Isso seria um avanço fantástico para toda a sociedade brasileira, né? É muito comum o pessoal dizer que quando uma mulher negra se mexe, todo o conjunto da sociedade repercute. Mas, professora, eu queria ainda tocar num tema que faz parte disso daí, que são aquelas 4 deputadas do Partido Democratas, né? Ao caso, que brigaram com o presidente Trump e que falaram, elas estavam exatamente fazendo a campanha da reparação da escravidão, e eu não sei o nome das 4, eu me lembro da Ocasio, mas que estava, inclusive, no dia da eleição do Biden e da Kamala, do partido. Mas elas fizeram também campanhas da reparação da escravidão e brigaram com o presidente Trump lá, e ele mandou elas de volta para a África, só que elas são americanas, né? Queria que a senhora comentasse um pouquinho. Aqui são chamadas do squad, como o equipe. É uma forma, são 4 deputadas federais, mulheres de cor, chamadas de cor: Ayanna Pressley, da Massachusetts, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar. E Ilhan Omar e Rashida Tlaib são muçulmanas, E então são... sim, pode falar. Mas só tem uma que ela é imigrante, naturalizada, mas são americanas, né? Foi um insulto e foi xenofóbico também. Então, se vocês quiserem criticar os Estados Unidos,
voltam para seus países, né? É dizer que elas não são americanas, mas ele faz essas besteiras, ele diz essas coisas ruins, odiosas, um, e é uma forma de falar com seus, não sei, Eleitores. os seus eleitores e de fomentar ódio também. Então, nós estamos vendo divisões muito profundos enquanto a nossa sociedade, de como em Wisconsin, Kenosha, as os protestadores que foram mortos, que foram matados. Então, mas essas 4 mulheres deputadas federais são excelentes. Elas desafiam o Trump e estão lutando para a democracia, para a igualdade, contra o racismo. Elas se juntavam enquanto as eleições para levantar dinheiro, elas estão fazendo o fundraising juntamente para, como que diz, para ganhar dinheiro para as eleições. Elas se juntavam num grupo para receber financiamento para as suas eleições, suas campanhas e dividir entre as 4. Está fazendo sentido? Sim, aqui também tem acontecido isso. Eles fazem um mandato coletivo, chama-se aqui por aqui, e fazem campanhas. Agora, tem aqui alguém, Ramayade Conceição, está perguntando se a senhora acredita, professora Kia, se é possível o Trump se reeleger. E eu aproveito para incluir a proximidade dessas estratégias do Trump com as estratégias do presidente Bolsonaro aqui no Rio, no Brasil, que ele copia muito, né? E se a senhora acha que é possível que o Trump se reeleja aí, ou ele pode efetivamente perder a eleição? Bom, nós estamos, pelo menos alguns de nós estamos lutando para assegurar a eleição, para evitar a possibilidade de ele ser reelegido, porque com nosso sistema, não sei se vocês já sabem, mas nós não temos um sistema de democracia direta. Então, nós temos chamado do Colégio Electoral College. Os delegados, né? Sim, os delegados decidem a presidência, quem ganha a eleição. Então, ele pode perder a eleição popular e, ao mesmo tempo, ganhar a eleição, ou vencer, seria ganhar ou vencer, né? Então, nós temos esse problema e também a questão de ele tentar de suprimir, seria suprimir os votos, porque aqui, inclusive, não é obrigatório votar e mesmo nós estamos numa pandemia, então as pessoas têm medo de sair de casa para votar e ele está defunding, diminuindo o orçamento, tentou de diminuir o orçamento para os correios, para que as pessoas não possam enviar seu voto pelos correios. É isso? E há todas maneiras de besteira
que ele está tentando, que é um perigo quando nós pensamos na eleição e da possibilidade de ele ser reelegido. Reeleito. É isso, reeleito. E também a questão da Rússia, da possibilidade do Putin e Rússia interferir nas eleições. Então, existe um monte de problemas enquanto nossa eleição, mesmo que nós somos vistos como a democracia no patamar, assim, no primeiro plano, né? E muitos desses problemas têm a ver com a questão racial. Claro. De tentar suprimir o voto negro, o voto de mulheres e tudo isso. E eu queria dizer também sobre a Kamala Harris que mesmo que havia muito entusiasmo para sua candidatura, há críticas de ela também sobre sua história enquanto procuradora-geral ela é muito dura. Porque nós temos uma crise de encarceramento e ela contribuía para essa crise em Califórnia. Então, agora que nós estamos neste momento de repensar a polícia, vamos ver como ela vai lidar com isso. Mesmo o Joe Biden, ele foi a pessoa mais envolvida com a lei contra o crime em 94, que criava todo esse contexto para encarceramento de pessoas negras, homens negros, mulheres negras, porque agora nos Estados Unidos nós temos mais que 2 milhões de pessoas negras, de pessoas encarceladas. Professora, nós estamos aqui a 19h48, tem mais 12 minutos, não, tem mais uns 15 minutos de live. Eu quero dar esse tempo todinho para a senhora falar o que quiser. Eu queria agradecer já de antemão, porque no finalzinho eu tenho que ficar de olho naquele relógio aqui, e para salvar a live, porque o momento de salvar a live é um momento de muito perigo, porque às vezes as pessoas tem 2 botões lá, e se você errar, perde a live. Muitas pessoas passaram por aqui, saudando a Bel Clavelin, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, Rui Siqueira, da Frente de Juristas Negros, o doutor Ademir Silva, que é da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, que eu presido também, vi mais quem aqui. Então, todas essas pessoas estão aí salvando. Eu tenho a impressão que a gente vai fazer outras dessas lives, já que essa é a sua primeira, a gente pode combinar outras aí, a Ramayala está pedindo para falar talk something about Breonna Taylor. Então, quando eu passar aí, a senhora aborda esse... Eu só vou controlar o tempo aqui, são 19h50 aqui, a gente começou 19h05, então tem uns 15 minutos aí, eu interrompo um tempinho antes para poder... Mas eu quero convidar a senhora e outras pessoas que a senhora possa ir indicando para a gente fazer essa conexão, especialmente com reparação da escravidão, mas abordando todos os temas. E às vezes as pessoas dizem, mas como reparação da escravidão? Mas aqui, na Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Conselho Federal e da Estadual do Rio de Janeiro, a gente permeia, conecta o assunto reparação da escravidão com os temas
do dia a dia, e com isso vai avançando e vai falando sobre reparação da escravidão. Quero, de antemão, agradecer muito a sua disponibilidade, o prestígio da senhora da Universidade aí de Charlotte, né? Eu tive em Charlotte, na Carolina do Norte, e 2 vezes, e foi muito interessante. E agradecer também a Sandra Coleman e passar para a senhora falar do que tiver com muita vontade. Aí vamos seguindo no tempo total aí. Bom, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo este live para as perguntas. Havia uma pergunta sobre Breonna Taylor, a mulher negra que foi morto pelos policiais, pela polícia em março. E me lembro. Ninguém foi, como que diz? Não falou nada, se incomodou. Não havia um processo contra a polícia. Eles continuam trabalhando. E quando nós pensamos no caso de George Floyd, e havia vários outros. Vários outros estão surgindo, né? E este mês, no mês passado, mas quando nós pensamos na situação das mulheres negras, há uma maior invisibilidade enquanto estes casos de mortos pela polícia e, inclusive, dentro da comunidade negra, as pessoas parece que as pessoas dão mais valor a essas mortes dos homens negros. Tem mais visibilidade, mais, não sei, raiva, né? Mais raiva. E a Breonna Taylor, ela estava dormindo em seu apartamento, sua cama. A polícia entrou no apartamento. Seu parceiro, ele teve uma arma e a polícia matava ela dormindo, sabe? Com tiros. Então, é uma tragédia. Havia protestas, inclusive, em Kentucky, onde ela morava, mas ainda estamos esperando justiça para Breonna também. Não só para George Floyd e Ahmaud Arbery, Jake, né? E as outras pessoas, os homens, mas para Breonna. E, neste caso, a procuradora-geral do estado de Kentucky, ele é um homem negro republicano. Então, parece que a questão política tem muito a ver com a falta de justiça neste caso. E agora, nesses últimos dias, nós ficamos sabendo de um caso no estado de Nova York, de um homem que foi morto em Rochester. Então, em muitos casos, na neve, sabe. Ninguém sabe. E alguns meses atrás, talvez anos atrás, esses casos ficam mais públicos, né? Exato. Aqui no Brasil é o tempo todo, né? No Brasil, a senhora que morou aqui é muito corriqueiro, né? Tem muitos casos o tempo todo. Eu tenho vou ver. É uma revista da Oprah e ela colocou Breonna Taylor na capa. Breonna Taylor, a mulher que foi morta pela polícia. E foi a primeira vez que a Oprah não apareceu na capa de sua própria revista, em 20 anos. Mas ela fez isso para chamar a atenção ao caso da Breonna Taylor. Breonna. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, para talvez fechar
ou fazer uma conexão, ao mesmo tempo que estamos vendo a Kamala Harris como candidata para vice-presidência e mulheres negras na política cada vez mais. Nós temos mulheres negras que são vítimas da polícia e da violência do Estado. Então, é uma situação onde estamos procurando cada vez mais e demandando justiça em todas as esferas. E é interessante também pensar na época do Obama, durante as 2 mandatas do Obama, esta violência da polícia estava aumentando durante este período. Então, eu acho que temos que ter cuidado em pensar, por exemplo, que a Kamala Harris vai ser a solução para a comunidade negra, para a questão racial, mesmo porque ela não é uma pessoa radical, ela não é uma política revolucionária ou radical, e ela fica no meio, mesmo o Joe Biden, né? E tem pessoas que são que fazem parte da luta anti-polícia que dizem, nossa, nós temos 2 candidatas de law and order, como, né? De law and order. Eles são bem duro enquanto ordem e lei, e tem toda essa história. Então, o que isso tem que dizer enquanto nosso futuro de ter mais justiça. E eu vi enquanto reparações que o Joe Biden, ele quer estudar as reparações, né? Então, vamos ver para onde isso, não sei, where this goes. Para onde isso vai. Para onde é que vai? Para onde que vai. Vamos ver. O livro que a senhora falou, From Here to Equality, Reparations of Our Black Americans in the 21st Century. William A. Darity. Ele tem na Amazon. Isso foi lançado agora em Brasil, em abril de 2020. E tem capa dura, está $25. Vou mandar vir. Então, nós temos aí esses 2 minutinhos. Alguém falou sobre o Law and Order aqui. Parabéns para a Bel Clavelin, achando que foi uma ótima live, dando os parabéns. Quando ela fala isso, provavelmente ela vai convidar para fazer uma live. Ela fica aqui pegando os meus convidados e levando para frente de mulheres negras do Distrito Federal. Ela também já veio aqui e é uma ótima parceira jornalista, Bel Clavelin. Eu acho que a live foi muito produtiva. A gente fez essa conexão que a gente propôs e falamos da liderança entre mulheres negras no Brasil e nos Estados Unidos. Obviamente que um enfoque muito grande aí nos Estados Unidos. E falamos também sobre a questão da reparação da escravidão com esse enfoque. À medida que a gente vai agora dando 20 horas, eu quero agradecer mais uma vez e passar para as suas últimas palavras aí, antes que o reloginho comece a disparar aqui. Bom, eu acho que usar a tecnologia de essa forma é super importante neste momento. Nós nem falamos da pandemia muito, mas nossas populações negras nos 2 países são mais impactadas pela pandemia também. Então, nós temos que continuar este diálogo. Isso é um compromisso meu enquanto pessoa, mas enquanto professora, acadêmica, profissional, de criar mais links, mais ligações entre as comunidades negras
da diáspora. Então, muito obrigada, Humberto. Boa noite. Muito obrigada a vocês. E vamos vamos saudar Wakanda o Forever. Wakanda Forever, Chadwick Boseman. Vamos saudar um abraço. o Chadwick, uma pessoa tão importante. Um abraço, então. Um abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Amanhã, Marilda Souza, do Quilombo do Bracuí, vai falar sobre o quilombo que tinha testamento lá de Angra dos Reis. Um abraço, professora. Nos vemos muito em breve. Logo, vou salvar a live. Ok, é o momento. obrigada. Tchau. Tchau.